Olá, olá, boa tarde, meus amigos. Mais uma live tradicional das nossas quartas-feiras. Estamos aguardando aqui o meu querido amigo Rafael. Deixe-me ver aqui. Hoje vamos falar de um tema que é um tema da hora, né? A questão. Aqui o Rafael, já peguei aqui a questão do FGTS. Peraí. Deixa eu botar aqui o meu amigo Rafael. Pronto. Deixa eu botar aqui agora. É FGTS, FGTS, ação, Oi, querido, ação revisional. O Carol, tem gente na live, nem começamos. que é, gente? Espera aí. E tem gente na live, nem começamos. Deixa eu botar aqui, Rafael. Fixei comentário. Muito bem, meus amigos, muito bem. Carol, Então, de diga. uma semana para cá, eu acho que essa é a pergunta que eu mais respondi no Instagram, no WhatsApp, nos grupos. O pessoal falando, professor Rafael, tá todo mundo me procurando. Vale a pena ou não vale a pena essa ação do FGTS? E Isso. aí, esse E tem trem essa tá contagem regressiva perguntando também, né, meu tanto. amigo? Hã? O tempo urge, porque todos dizem que é até o dia 13, agora faltam 8 dias, faltam 9 dias, a contagem regressiva, como se o mundo fosse acabar, né? Entra um momento com a Eu minha tô lembrando da reforma. Eu tô lembrando da reforma trabalhista, É, que todo mundo tem que entrar com a ação antes do dia 11 de setembro, lembra? lembro. Não é uma loucura, cara. Ninguém fazia mais É, nada, todo mundo trabalhando, todo mundo. tudo vai acabar. Só se fala de FGTS. Nós temos uma convidada. Antes de tudo, Isso, vamos prestar contas, né? Gente, esse aqui certo. é um canal sério. Esse aqui é um canal sério, um canal que tem compromisso com a sua audiência, quero lembrar disso. Quero lembrar que todas as quartas-feiras, 17 horas, eu e Carol estamos nessa live, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. E quem acompanhou quarta-feira passada, foi uma live muito legal com o André Zipper sobre os trabalhadores, sobre as novas formas de relação de trabalho, falando muito dos trabalhadores de plataforma, né? E nessa ideia de trabalhador de plataforma, a audiência pediu para a gente ouvir o outro lado, porque o André entende que não tem vínculo de emprego. Nós falamos com o professor Pepe Chaves, ele concordou em vir aqui falar defendendo o vínculo de emprego, tá? Da plataforma, e só que ficou para quarta-feira da semana que vem, justamente porque teve uma agenda para compatibilizar e que hoje eu não aguentava mais responder perguntas sobre a ação do FGTS. Aí o pessoal Isso. perguntando, e aí, vale a pena, vale a pena, vale a pena fazer? E não quero dar spoiler da resposta, eu dizia assim para as pessoas, eu não faço. Não vale a pena, não. Não disse que não vale a pena. Estou falando que eu não faço, que eu não estou fazendo, né? Mas eu e Carol convidamos uma pessoa, que é a Michele, e que tem estudado bastante sobre esse tema, para vir aqui conversar com a gente também, porque o coração peludo meu e da Carol não é isento o suficiente para falar de um tema como esses, né, Carol? Então a É, gente vai fazer uma geral, lembrando, a Carol vai lembrar, ela até participou dos julgamentos que vem acontecendo sobre a TR, que vem no próprio Tribunal Superior do Trabalho, temos alguns questionamentos também no STJ, e finalmente o Supremo Tribunal Federal decidiu, depois de tanto tempo, que o tema é constitucional. Está pautado para o próximo dia 13 de maio, está pautado para o próximo dia 13 de maio, o julgamento do Supremo Tribunal. Então, a gente vai falar um pouquinho do direito material em si, e depois a gente vai enfrentar uma questão da prescrição, que tem algumas reflexões para serem feitas a questão da prescrição, que é um tema importante.
E por último, a gente ainda tem que enfrentar a estratégia, né? E aí, afinal de contas, é o que eu e a Carol a gente sempre faz na comunidade notável de prática trabalhista. Quando a gente for falar de estratégia, a gente vai falar tanto da estratégia de relacionamento com o cliente, de prospecção, de honorário, quanto a estratégia processual. E qual que é a estratégia processual? Se vale a pena propor a reclamação ou a ação, desculpa, agora, antes do STF julgar, a corrida ao judiciário, como a Carol abriu a live para falar, ou se vale a pena esperar o julgamento do STF e propor no dia seguinte uma análise de risco. Perfeito, Carol? Perfeito, até porque esse agendamento. Isso tudo com no máximo 30 minutos aqui, 30, 40 minutos, como a gente mente que fazemos sempre. Isso, mas o meu som tá ruim, Rafael? Tá direito? Não, tá ótimo. Não, porque esse dia 13 também, gente, é assim. Eu estava conversando com o Rafael, que hoje eu estou com uma dificuldade, porque eu estou ao mesmo tempo, de vez em quando, botando um fonezinho aqui, porque eu estou assistindo o Supremo, por exemplo, está pautado desde a terça-feira passada o julgamento do caso da dispensa coletiva. Né? Eu tenho uma atuação em amicus curiae para esse julgado. Vejam, há 2 sessões inteiras, a gente fica com a tarde inteira presa, porque pauta, mas não necessariamente leva, e acho que hoje, já são 17h09, eu acho que hoje não vai levar também. Então, assim, a pauta tem estado tão atrasada que eu acho muito difícil que no dia 13 essa situação seja julgada. Mas venhamos e convenhamos, vamos estar preparados para tudo. Vamos convidar. A nossa amiga já está aqui, Rafael? Eu não vi, não. Já. Ela mandou o convite, não? Não mandou, não. Mas deixa eu procurar ela aqui. Michele. Como é que é? O meu, hein, gente, é Carol Tupi. Eu estou falando do Notáveis, mas eu também tenho. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Ela vai enviar a notificação. Mas vamos lá. Enquanto a Carol abre... Michele Delpino, é isso? Não. Michele com L-E, Lima, exatamente. Pronto, eu já convidei. Vamos ver se ela entra aqui. Perfeito. Enquanto a Michele entra, vamos... Ó, a Michele já entrou. Oi, Michele. Oi, Michele, tudo bem? Tudo bem? Não estou ouvindo vocês, ficou baixinho. Aí, porque a gente está te ouvindo bem. Aumenta o volume do seu aparelho. Peraí, deixa eu colocar um fone aqui, então. Pronto. Tem gente me mandando mensagem aqui, aonde será a live do FGTS? Meu Deus. Então vamos lá. Você quer começar, Carol? Fazer a introdução do histórico do tema, dos julgamentos sobre a TR, e aí depois a gente chega aqui na revisional? Pode ser. Você quer que a gente comece? Não, pode. Eu acho que pode a Michele começar apresentando a perspectiva dela e a gente cair na prática, não? Tá bom, então. Vamos fazer uma coisa bem prática. Lembrando que não é um tema novo, já existem diversas ações de revisão de FGTS. O Superior Tribunal de Justiça, ele já tem alguns julgamentos prévios julgando improcedentes esses pedidos, na maioria das vezes, principalmente baseado no argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir esse índice, né, que seria inconstitucional, que é a TR. E aí, historicamente, o Supremo Tribunal Federal não recebia o tema como um tema... ele recebia o tema como um tema infraconstitucional e negava o conhecimento do recurso. Ocorre que agora, e isso já vem acontecendo por meio de outros temas, a gente tem uma novidade, o Supremo resolveu pautar o assunto, e isso assustou todo mundo, no bom e no mau sentido,
para que a gente possa efetivamente refletir se vale a pena ou não nós, advogados, propormos essas ações do FGTS. Então, Michele, você como nossa convidada está com a palavra. Bom, boa tarde para vocês, boa tarde à comunidade dos notáveis. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é da diferença dessas ações, do que existia no STJ e do que hoje a gente tem no STF. Como o Rafael bem disse, diversas ações foram propostas lá em caráter individual, os próprios trabalhadores buscando ali essa correção. Até que a gente teve, em 2014, essa ação direta de inconstitucionalidade, na qual o PSOL representa toda uma coletividade pedindo o afastamento dessa taxa. E aí é interessante entender também como que o FGTS é atualizado, né? Que eu acho que muitas pessoas desconhecem essa informação, a gente só vê o crédito lá na conta de pequenos valores, mas não sabe de onde vêm esses valores. A legislação determina que o FGTS sofre atualização do mesmo modo que a poupança. E a poupança ela é atualizada com uma taxa mensal de 3%, mais os valores relativos à correção da taxa referencial, que é a TR. Só que desde o ano de 1999, a taxa referencial vem sendo zerada pelo Banco Central. Por quê? Porque ela não acompanhou os valores da inflação, então os valores até mesmo ficaram negativos. E por isso o Banco Central passou a zerar. Então hoje a gente só tem a correção dos 3% legais, sendo que a TR perdeu a aplicação porque ela não é um índice mais que traga algum valor para acrescentar. É daí que surge essa discussão. Se o FGTS é um depósito compulsório, se eu obrigatoriamente tenho essa poupança no meu nome, esse valor deveria ser corrigido pelo menos para acompanhar a inflação. E aí o pessoal pede a aplicação dos índices do IPCA, o IPCA-E, que são os índices que atualmente acompanham a inflação. O segundo argumento, e que é muito interessante, é que a Caixa Econômica Federal, que administra o fundo, ela estaria se enriquecendo ilicitamente com o dinheiro dos trabalhadores. Por quê? Essa diferença entre a inflação e o valor zerado da TR, alguém está embolsando. E nesse caso, de acordo com o PSOL, quem está embolsando esses valores são a Caixa, sem o repasse para os trabalhadores. Então, essa discussão no STJ, ela era travada de modo individual. Hoje, no STF, a gente trava ela de modo coletivo e, numa ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai ter um efeito erga omnes. Então, essa decisão se torna muito importante porque ela vai ter uma eficácia geral, atingindo tanto aqueles que já estão com os processos suspensos, quanto as futuras ações, que também vão ser atingidas por essa decisão. E aí é por isso que surgiu toda essa loucura imediatista de saber se eu tenho que entrar antes do STF decidir, se eu tenho que entrar depois, se a decisão vale para mim, se não vale, se eu vou perder, se eu não vou. Quando, na verdade, esse julgamento vai começar no dia 13 de maio, e eu acredito que ele nem finde no dia 13 de maio, né? Porque diversas sessões que a gente acompanha, o STF acaba suspendendo, como a Carol bem disse, fica aí diversas tardes acompanhando. E, posteriormente, se o STF decide, e aí eu acho que é o que de mais interessante tem nessa situação. Será que a Caixa vai determinar administrativamente esse pagamento, já que a decisão tem efeito erga omnes? Ou será que ela vai demandar e esperar que todo mundo acione judicialmente, sabendo que vai perder? Eventualmente que todos que entrarem, se a decisão do STF é favorável à aplicação de outra taxa que não a TR, por que ela esperaria, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante e é o que motivou aí a corrida do pessoal para buscar o judiciário e para a propositura de ações. Muito bem. E nós já temos alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, né, Carol? E, Michele, nós já temos o Supremo Tribunal Federal falando sobre essa inconstitucionalidade quando a gente foi falar, por exemplo, da correção dos precatórios, RPV, e nessas situações, o Supremo Tribunal Federal, ele surpreendeu. A verdade é essa. E aqui alguém até já brincou aqui, falou uma coisa que eu ia falar, da correção pela Selic, etc., como foi o tema relativo à correção dos débitos dos trabalhadores. E a pergunta que não quer calar diante disso, Carol,
o julgamento do Supremo Tribunal Federal vai ser técnico ou vai ser político? Eu acho que não tem como, né, ele não deixar de ser político, porque de fato o que está em jogo, a gente pensa. O próprio FGTS, eu não sei, cá entre nós, essa poupança obrigatória, né, eu acho isso, assim, eu sempre achei um problema muito grande no sistema trabalhista brasileiro. Você ser obrigado a poupar em um banco público, né? E aí você render menos do que qualquer outra aplicação, né? E o que é pior, conseguir gerar na sociedade brasileira um sentido de que isso é um fator de preocupação, né? Quer dizer, eu quero o meu emprego porque nele eu tenho o FGTS, quer dizer, eu tenho uma forma de investir no pior índice que existe no mercado. E não é uma oportunidade, é uma obrigação. Então, por si só, o FGTS milita, mas, enfim, eu acho que em relação Você começou a live falando que você não estava fazendo essas ações. Eu fiquei Mas até lá no final eu curiosa. vou falar sobre isso. O que eu estou fazendo? E o que me aconteceu muito é que, na verdade, eu confesso que essas ações revisionais, elas já ocupavam muito o volume lá no escritório. E o que eu estou recebendo muito é aquele cliente falando assim, peraí, essa onda que está acontecendo agora, eu estou nisso, eu estou acolhido por isso, né? Gente que já tinha ação revisional e não sabe se está dentro desse nicho ou não, mas o fato é que está. Essas ações, elas inclusive estão suspensas e tudo indica que a gente vai ter até porque estão suspensas há mais de ano, se não me engano, né? Há mais de ano, porque primeiro teve a STJ e depois voltou, enfim, agora a repercussão apertada no STF, e aí a gente vai desenrolar essa história. Mas quem já está não é uma nova ação, porque muita gente confunde também de ser uma nova oportunidade, não tem nada a ver, não é isso que se trata. Mas, enfim, eu acho que eu tenho feito, assim, eu acho que vale a pena a gente apostar, porque eu tenho muito medo do histórico também que o Supremo tem levado em termos de modulação. Hoje mesmo, agora a pauta que está terminando o julgamento da questão da patente, o ministro Toffoli já está pedindo aqui um critério ainda está no finalzinho, ainda está pedindo um critério de modulação que eu acho assim, que os laboratórios vão ficar horrorizados, porque a gente está falando aí de toda uma indústria, né? De ciência, de farmacêutica, em torno desse julgamento de agora que está levando nada mais nada menos que 3 sessões. Gente, a Carol, ela não é normal. A Carol, ela não é normal. Ela faz uma live comigo, presta atenção na sessão do STF ao mesmo tempo e dá notícia do que está sendo julgado. Ela não, eu falo, gente, a Carol é um ser humano que não é normal. Carol, mas eu abri falando que eu não faço a ação do FGTS de propósito, para provocar. Porque eu sei que você faz e sei que a maioria faz, e eu quero falar um pouquinho também de estratégia de escritório de advocacia sobre isso. Porque eu acho que isso é legal. Quando a gente joga o tema da live, vale a pena ou não, eu acho que não é tem ou não tem direito. Porque tem ou não tem direito, com todas as escusas que a gente tem aos professores notáveis, aí vem aqui Fabiano Coelho, vem aqui Antônio Humberto, vem aqui Luciano Martinez, que são maravilhosos e que iam falar tecnicamente do tema. Mas quando a gente abre a live, a gente tem que pensar nesse olhar de, para advocacia, vale a pena ou não? Porque essa é a pegada. E eu quero fazer um aviso, gente. Eu não sei porquê, não sei se é a quantidade de gente na live, sumiu os comentários para mim, totalmente. Eles estão bem apagadinhos, eu não estou lendo mais nada. Então, só para vocês saberem que não estou conseguindo ler nada do que está acontecendo. Sumiu também. Então, o vale a pena ou não, eu acho que passa por uma série de questões. Tecnicamente, a TR já vem sendo declarada inconstitucional, fato. Ninguém aqui tem qualquer dúvida a respeito disso. A discussão de mérito acompanhando,
Se o Supremo Tribunal Federal, Supremo não, se o Judiciário pode aplicar um índice diferente ou não, ou isso depende do Legislativo, aí essa é uma decisão que vai ser colocada. A tendência do ponto de vista técnico, né, Carol, é que se apresente um índice, a tendência do ponto de vista técnico é que se apresente um índice, mas o pessoal está com medo do Supremo ter uma decisão, aspas, política diferente. Então, assim, no mérito eu acredito muito na ação. Quero deixar isso claro. No mérito eu acredito muito na ação. Mas a gente passa para os dois outros pontos. Prescrição, pressa de propositura antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal e estratégia de posicionamento do escritório para saber se valem a pena essas ações. Durante o dia eu conversei com vários colegas advogados, Brasil afora, perguntando, e aí, você está fazendo, você não está fazendo? Por exemplo, meu querido amigo Max, da Abrat, que é lá da Associação dos Advogados Trabalhistas do Pernambuco, ele me disse o seguinte, eu estou fazendo individuais, mas não estou fazendo coletivas. Os sindicatos que ele representa não estão propondo, ele acha muito arriscado e etc. Carol disse que está fazendo. Eu disse que não estou fazendo. Quando você pensa se vale a pena ou não, e aí eu falo aqui como estratégia dos escritórios. E essa é a minha impressão, Carol. Se você for fazer essas ações do ponto de vista passivo, quem me procurar eu faço. Só vale a pena, e eu conversei com um pessoal que faz cálculo também, tem um perfil de calculista profissional a respeito dessas ações, e ele me disse o seguinte, Rafael, pelo que eu estou percebendo, se o trabalhador ganhava menos de 3 salários mínimos, o resultado do processo ele é muito pequeno. Então ela acaba sendo economicamente desinteressante, e aí do ponto de vista de honorários advocatícios, economicamente desinteressante, se é um trabalhador que ganha menos de 3 salários mínimos. Mas esse é um tipo de ação, gente, que é o que a gente chama de ação de massa. Por quê? Porque é uma ação que chega em todo mundo. Então, o que você tem que pensar enquanto estratégia de escritório de advocacia? Um grupo hoje que eu estava acompanhando no WhatsApp, porque aí como tinha essa live de hoje, eu fiquei prestando atenção ali nos debates para ver o que o pessoal estava falando. Teve uma colega advogada, que eu não me lembro quem foi agora, e ela respondeu assim, quando eu postei o card também, né, da live, ela respondeu assim, na vida ou você ganha dinheiro ou experiência, tudo vale a pena. Não é bem por aí, mas do ponto de vista de estratégia, o que você tem? Você tem aquela captação passiva. E se é uma captação passiva, pontual, de pessoas que ganham mais de 3 salários mínimos, vale a pena. Você vai lá, propõe, vai ter um pequeno retorno. As petições são muito semelhantes. Aliás, falar em petição muito semelhante, eu acabei de ter uma ideia, Carol. Só um parênteses. Você falou que está fazendo, a gente podia liberar o modelo dessa ação para o pessoal da comunidade notável de prática trabalhista. Um modelo para a turma da comunidade notável, né? São 3 turmas. E quem eventualmente ainda não estiver na comunidade notável de prática trabalhista, hoje é o último dia, último dia de inscrição da 3ª turma. Lá no link do Trabalho Notável, que é onde a Carol tá logada, na bio tem o link de inscrição. Então, se você se inscrever hoje, fica essa dica de hoje para amanhã você coloca o modelo lá. Pode ser, Carol? Pode. Que a gente já está fazendo porque facilita. Só para a comunidade, não é público não, só para a comunidade. Mas voltando aqui. Então você tem essa ação da captação passiva, dessa pessoa que ganha mais de 3 salários mínimos, e aí você vai fazer. Quem for fazer 1, 2, 3 ações para trabalhador que ganha menos de 3 salários mínimos, me parece que financeiramente não vale a pena. Não vale a pena. Agora, meus amigos, isso aqui é estratégia. Isso é até estratégia de marketing. Raciocina que essas pessoas que têm o FGTS para ser revisados são
ou foram trabalhadores. Eu pergunto para você, quanto custa, do ponto de vista de relacionamento, de marketing de relacionamento, você trazer essas pessoas para o seu escritório? Então você tem uma oportunidade de várias pessoas estarem falando com você, conversando com você, e você puxando essas pessoas para o seu escritório. Principalmente quem está em início de carreira. O erro, Carol, é a pessoa, por ser uma ação relativamente pequena, a pessoa tratar, não só dispensar, mas tratar aquele cliente com uma falta de carinho. Não quer encontrar, me manda o documento, não dá moral para ele, tem um modelo de procuração lá na recepção do escritório. Gente, acorda para a oportunidade. Recebe esse cara bem. Esse cara, ou essa mulher, ou esse homem, é casado, tem filhos, tem pais, tem inventário, tem problema de família. Muitas vezes tem empresa, porque a gente trabalhou de 99 a 2013. Então a gente, às vezes, que já está no mercado numa outra situação completamente diferente. É gente que é funcionário de grandes bancos, como da Caixa Econômica, como do Banco do Brasil. Altos executivos que podem ter ações interessantes, mas é uma oportunidade de relacionamento na advocacia. Então isso é interessante. Só que eu faço a ressalva. Seja transparente. Avise que vai ter um julgamento no dia 13, que isso traz uma repercussão. E aí você inclui no seu contrato, gente, uma cláusula específica de ciência de risco. Que ele está ciente que aquela ação tem risco e que aquele risco ele vai ser decidido por um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Coloca o cara para assinar especificamente, porque você vai ser ético e vai até conquistar com a sua ética e com a sua transparência aquela pessoa, tá certo? Vai conquistar com a sua ética e a transparência aquele cliente, que se você tiver um bom marketing de relacionamento, ele vai trazer muitas outras oportunidades. E como é uma ação que pega todo mundo que teve a carteira assinada de 99 a 2003, antes da gente entrar no ponto da prescrição, que é o próximo ponto que a gente vai tratar, eu digo, vale muito a pena se você se organizar no escritório para utilizar isso como marketing de relacionamento, que é um marketing muito importante para a advocacia. É uma oportunidade de surgimento do crescimento, é uma oportunidade de bombar a sua advocacia efetivamente, tá? Nesse nicho. E aí depois você construir relacionamentos. Não é só guardar esse pessoal numa caixinha virtual ali e no próximo aniversário dele você mandar parabéns. Não é isso que é marketing de relacionamento. Cria conteúdo, manda para os seus clientes. Ele passa a ser uma pessoa que pode receber seu conteúdo porque está na sua base. Então acorda para a oportunidade. Antes da gente passar para a prescrição, nessa questão de oportunidade, vocês querem pontuar alguma coisa? Eu ia falar, Rafael, que nessa sua fala é muito interessante essa questão de relacionamento com o cliente, até na questão de risco, justamente por não serem ações de altos valores, o advogado não corre o risco de ter uma sucumbência, de ter custas, porque essas ações podem ser propostas até no juizado especial. Isso acaba dirimindo ainda mais essa possibilidade desse desconforto com esse cliente que ele está tentando estabelecer um relacionamento. Isso, a grande maioria no juizado, realmente, as ações individuais, né? Bom, vamos abrir essas caixinhas de pergunta. Não, vamos falar da prescrição primeiro? Então, vamos falar da prescrição primeiro? Vocês estão assistindo as perguntas? Quanto à prescrição, Eu estou abrindo. Eu não estou vendo nada, Carol. Eu não estou vendo nada. Meu Instagram, no Instagram não mostra nada para mim. Tá. Só a gente. Eu também não. Eu abri justamente a caixinha falando sobre prescrição. Se pode ingressar com ação depois do julgamento do dia 13, quais são os riscos da prescrição? Eu tenho algumas perguntas aqui sobre prescrição. E a então prescrição, vamos lá. Como funciona? Prazo prescricional de todos querem saber? Vamos começar falando sobre isso? Vamos. Você quer começar? A gente começa daqui. Não, o grande... Peraí, agora travou aqui a pergunta. Deixa eu só A grande questão é se vai seguir o tema 608 ou não, né, Carol? Isso, a grande questão é se vai seguir os temas 608 ou não, que é a prescrição quinquenal e trintenária. Lembra a gente aí da prescrição quinquenal? E quando você fala, né, do tema, eu acho interessante, porque esse tema também eu tive a oportunidade de acompanhar,
E é engraçado como é que ele foi tomado de forma política, né, Rafael? Não sei se vocês chegaram a ler todo o conteúdo do voto. E, por exemplo, o ministro Barroso, eu lembro uma fala dele específica, no tema, ele falou assim, pô, por que não é 30 anos? A lei está falando que é 30 anos e tudo, e há tanto tempo, né? Desde do regime obrigatório na Constituição, que se entende esse prazo trintenal e tudo mais. E, assim, o argumento, por exemplo, do ministro Barroso, que levou, né, os demais ministros, é a ausência de razoabilidade. Mas por que não 4? Por que não 5? Por que não 30? Não, porque eu estou achando 30 é muito. E ele fala isso mesmo no voto, é muito. Porque 30, hoje em dia, numa sociedade como nós estamos, 30 é muito. Então, assim, sei lá, eu achei que pudesse vir, né, com o argumento do histórico da prescrição quinquenal trabalhista, por que, né, foi uma opção do Constituinte. Mas, peraí, quando teve a prescrição quinquenal, ela é subsequente à opção do Constituinte, né, da prescrição quinquenal. Eu achei que ele fosse trazer esse encadeamento, porque é uma questão complexa. Mas não, ficou assim, a 30 é muito. E vamos passar para o próximo ponto. Então, a gente não pode ter hoje em dia, na sociedade moderna que vivemos, um prazo de 30 anos, todo mundo quer tudo para agora. E pronto, e passou no próximo capítulo. Então, a gente não tem como, né? É um argumento irrefutável, é um argumento jurídico irrefutável, né? Puxa, 30, nossa! Eu tenho mais do que o dobro disso e eu acho absurdo. Então, de idade, né? E aí, o grande lance é qual vai ser o prazo que as pessoas vão ter para pedir. A gente está falando aí do último dia, do último período de 2009 a 2013, né? Então, assim, quando a gente pensa, peraí, mas como é que eu vou discutir em 2013 se eu estou em 2021? Esse é o tema da prescrição, né? Por que eu estaria? A gente lembrando que lá, quando a prescrição do FGTS ela sai do 30 para o 5, né? Ela foi uma decisão absolutamente surpreendente, assim, porque apesar de todo o mal que é o FGTS em termos de uma poupança compulsória, no pior índice, enfim, que acaba trazendo essa sensação de proteção num panorama que não enxerga como proteção, mas ela não se colocou como uma decisão surpresa na medida em que a modulação dela foi até bastante complexa, porque ela misturou, né, a questão do prazo de alteração legislativa que é engendrado no Código Civil para a modulação dos efeitos. E aí quem já tinha, aí era o que acontecesse primeiro. Enfim, hoje em dia a gente já não tem mais isso porque de fato, já passaram até 5 anos do tema. Mas, enfim, o que vocês querem colocar sobre o tema prescricional da correção, da ação revisional? Eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante. Uhum. Olha, o fundamento, fora achei muito, o fundamento do tema 608 é porque a Constituição Federal falava que a prescrição dos créditos trabalhistas era de 5 anos. E aí, a lei do FGTS não teria sido recepcionada por esse dispositivo constitucional, e onde ela estabelece 30 anos, a Constituição Federal dizendo que são 5, a gente teria que fazer o corte de 5. O pessoal deve lembrar, quem já está aí há mais tempo, que isso foi feito em novembro de 2014, isso foi feito em 2014, publicação em novembro de 2014, modulou. E nessa modulação, estabeleceu que quem tivesse conhecimento da lesão, posteriormente, a pessoa teria até novembro de 2014 para reclamar 30 anos de FGTS, de 2019, desculpa, novembro de 2019 para reclamar 30 anos de FGTS, e dali para frente, essa prescrição seria de 5 anos. O que é diferente aqui, na minha opinião? O que é diferente aqui, na minha opinião, e o que eu acho que... Ai, que delícia! Beijinhos! Ah, adorei! E o que é diferente aqui, na minha opinião, Carol? Primeiro, nós não estamos falando agora de uma relação jurídica que reclama um crédito. É um crédito que vem das relações de trabalho, não quero negar isso,
mas eu não estou reclamando de um ilícito trabalhista. Isso, Não é isso. isso. A partir do momento que eu não estou reclamando um ilícito trabalhista, o argumento constitucional de que os créditos trabalhistas prescrevem em 5 anos, não socorre a tese. Não socorre a tese. Então, na minha opinião, a prescrição é de 30 anos e deve, assim, permanecer. Em sendo assim, essa corrida para o dia 13 de maio, ela é uma corrida um ouro de tolo, né? Uma corrida boba. Se você se antecipar para o dia 13 de maio e o Supremo matar a tese, aí você vai ter que explicar para o pessoal o que aconteceu, né? Agora, essa não é a única hipótese de julgamento. Nós temos a hipótese de julgamento de o Supremo Tribunal Federal entender que existe essa adequação ao mesmo dispositivo, limitando a 5 anos, e aí dizer que a prescrição são só de 5 anos. Se a prescrição são de 5 anos, quem não entrou já... desculpa. Entender que são de 5 anos. E aí o Supremo vai modular. Vai modular. E aí ele tem 2 formas de modular. Quem entrou até o dia... E não é 13 de maio, gente. 13 de maio é uma estratégia muito legal, né? Para fazer os clientes correrem aos nossos escritórios, bate na porta, vai lá, desesperado. Nossa, eu tenho que correr no meu advogado antes do dia 13 de maio. Bacana, eu não estou criticando isso. É legal, a gente tem que divulgar, sim. E quem sabe julga, né? Pode acontecer, a gente não sabe amanhã. Mas a chance de não acabar esse julgamento dia 13 de maio é muito grande. É muito grande. Basta um pedido de vista. Lembrando que o acórdão tem que ser publicado, né, Carol? Lembrando que o acórdão tem que ser publicado. Então, dia 13 mesmo não é. E quando modular, a modulação pode ser: olha, quem entrou até dia 13 pega a prescrição de 30 anos e aí, portanto, alcança, lembrando, 1999 a 2013. Se são 30 anos, a gente alcança sem dificuldade, tá certo? Só que o Supremo Tribunal Federal também pode dizer que quem já propôs aquela reclamação, que a partir daquele momento, quem propuser a reclamação, já está incluído numa modulação de 5 anos, que dali para frente é 5 anos. Se isso acontecer, o cliente perdeu o direito. Isso justifica a corrida ao judiciário. Isso justifica a corrida ao judiciário. O que eu acho que vai acontecer? O que aconteceu no tema 608, porque é o precedente do Supremo Tribunal Federal, tem todo sentido, foi o que o ministro Gilmar Mendes fez, estabeleceu que a partir dali, digamos que é 13 de maio de 2021, até dia 12 de maio de 2026, a gente teria um prazo para reclamar os últimos 30 anos. Isso. E só depois do dia 12 de maio de 2026 que cairia para 5 anos, eliminando o direito. O grande medo, para todo mundo estar na mesma página, o grande medo é que o julgamento, aspas, político, estabeleça uma modulação diferente do tema 608, surpreendendo, e não é possível surpreender, o Supremo Tribunal Federal é um Kinder Ovo ambulante ultimamente, né, com todo respeito, claro, mas surpreendendo e aí matando essas ações que não foram protocolizadas até agora. Então, essa é a grande questão. Vale a pena ou não vale a pena? Do ponto de vista estratégico de escritório, eu acho que vale a pena. Se você cobrar algum valor inicial ali para arcar com a despesa de honorários, é muito interessante, é essencial. Faça um relacionamento de marketing. Do ponto de vista financeiro, as contas que eu tenho visto, abaixo de 3 salários mínimos, o valor é muito pequeno, aí só vale a pena se você tiver massa, tiver volume de ações acima de 3 salários mínimos. Começa a ficar levemente interessante. E com relação aos julgamentos, com relação à prescrição, eu não sei como é que a Carol e a Michelle pensam, mas na minha opinião, a gente não vai precisar dessa corrida. Mas não dá para confiar em não fazê-la também. Carol e Michelle, estou me sentindo um palestrante aqui, há tanto tempo que eu estou falando. Joga a bola para vocês. Eu tô olhando as pessoas, eu tô olhando aqui as perguntas, mas em geral, ó, a amiga professora Cristiane Cardoso, eu tô colocando aqui quais os riscos de entrar com essa ação até o dia 13. Em geral, as perguntas. E a prescrição vai. Assim, olha só.
Estão perguntando se a live vai ficar salva, sim. Outra questão que estão perguntando é se o link para inscrição na comunidade do Otávio não estaria funcionando na bio, mas aqui acabamos de testar, isso está sim, está tudo certo. Inclusive, enquanto o Rafael estava falando, eu até perguntei para o professor Fabiano se a gente poderia dar algum cupom de desconto para o pessoal da live, ele respondeu que sim. Então, eu confesso que eu não sei nem qual é o desconto, mas... 5% e o código é LIVE. Live, isso. 5% de desconto, o código é LIVE. L-I-V-E. L-I-V-E. Porque isso aqui é igual a oportunidade do Supremo Tribunal Federal. Na ADI, a modulação vale a partir da ementa do julgamento. E aqui o desconto é só para quem está na live. Quem não estava na live e for lá, não tem 5% de desconto. Então, isso aqui que eu queria destacar. E tem muita gente perguntando, né? Como é que seria feito esse cálculo? Essa pergunta eu confesso que lá no escritório eu mando para o contador. Mas eu não sei se a Michelle consegue responder isso com a prática que ela tem elaborado. Se vocês mandam para o contador, advogada, a gente vai fazer direito na esperança de correr de conta, né? Mas às vezes, nessa situação, que vai ter que ser calculado mês a mês é a diferença do índice que você está pedindo a aplicação. Então, se eu tive a aplicação da TR e eu queria o IPCA, eu vou ter que pegar a diferença entre TR e IPCA, que não está difícil de calcular, porque a TR tem sido zerada nos últimos anos, então o valor dela é zero. Você vai usar o índice de correção que você quer, o IPCA, por exemplo, e mês a mês você vai aplicar esse valor sobre o depósito que você tinha do FGTS. Então, naquele próprio... tem vários sites de TJ que tem, né? Que você já coloca. Tem vários sites que estão disponibilizando para fazer a conta. A gente coloca a planilha do computador direitinho lá no escritório, mas realmente... Outra coisa que o pessoal está perguntando aqui, peraí, deixa eu só abrir a nossa caixinha de perguntas aqui também. O pessoal está perguntando de quem já tem ação julgada improcedente. Gente, normalmente o Supremo modula dizendo que não vale rescisória, né? A gente vai entrar numa discussão eterna aí sobre coisa julgada constitucional, né? Porque tem várias correntes. A gente teve uma decisão que até da terceirização, né? É até a mesmo, questão da terceirização, é a mesma confusão. E aí, em regra, não aplica, né? Eu entro. Eu também, mas em regra eles não têm reconhecido. Mas como a decisão ali... E outro ponto interessante, tá? Na inicial que o pessoal apresentou, não tem pedido de modulação, assim como não teve na manifestação. Então, gente, ainda o que o Supremo tem feito? Quando não tem esse pedido que acontece de vir o pedido em sustentação oral ou alguém atravessa uma manifestação ali pedindo, eles têm deixado para fazer a modulação só em embargos de declaração. Então, nessa ação, provavelmente, no julgamento da ADI em si, a gente não vai ter modulação de efeito. É provável que ele dê a decisão e depois espere os embargos de declaração com pedido de modulação para só depois apreciar. Isso foi uma coisa que eu tinha observado e que na fala do Rafael me chamou bastante atenção, porque vai interferir ainda na questão da prescrição. Se lá na modulação ele resolveu, o pessoal ainda vai ganhar um prazinho a mais para refletir se vale a pena ou não. Sabe outra questão que eu fiquei pensando sobre essa questão das ações que já estão em andamento? Eu provoquei no começo da live falando, e se a Caixa resolve pagar? Se ela paga administrativamente, perde o objeto da ação. Quem tiver lá nos juizados, sem problemas. E o pessoal que tiver em varas comuns? A sucumbência fica de responsabilidade da Caixa, porque foi ela que deu causa à perda do objeto, né? Então, nesse caso, se alguém aí depois acabar recebendo e tiver essa perda do objeto, é importante constar lá que a culpa foi da Caixa e ela que tem que arcar com honorários e custas. Por isso que muita gente falando assim, qual que é o risco de entrar com essa ação? Eu, sinceramente, eu não visualizo nenhum risco relevante, porque, assim, em geral, nas ações individuais,
o valor acaba sendo pequeno. Outros estão perguntando aqui se tem que juntar planilha de cálculo. Eu creio que sim. Eu creio, pelo menos todas que eu fiz, eu juntei, eu acho que facilita na verdade, lá na execução você vai ter também um upgrade de agilidade. Apesar de a gente não estar falando, né, de ação trabalhista da necessidade de liquidação, via de regra, você vai estar em juizado e aí, para até delimitar o valor, você vai delimitar a competência funcional por conta disso. Então, assim, tem juntado, sim. Mas nada impede, né? Se o sujeito não conseguir fazer a planilha e quiser entrar apostando no. Eu acho que é mais arriscado. Então, assim, quando a gente vai falar de risco, né? Muita gente perguntando de risco. Em termos de sucumbência, eu acho que ele não é muito relevante, né? Até porque também a Até gente. porque os valores são baixos. E a gente não pode considerar também que é possível também se conseguir benefício de justiça gratuita. E aí, com isso, eu tenho liberação das custas. Não é igual a justiça do trabalho, que mesmo reconhecida as custas, se você falta, você pode sair condenado e toda essa severidade aí. Mas, então, assim, com sucumbência a gente fica mais tranquilo em relação aos honorários, porque também eu acredito que a gente, ou a gente vai estar em juizados especiais, ou então também, pelo artigo 85 do CPC, você vai fixar a sucumbência, não me parece que vai ser o caso de sucumbência em 20%, né, o máximo deles, mas eu acho que vai ficar em torno de sucumbência de 10%, 15%. Custos, a gente também pode estar falando de um cenário de gratuidade. E mesmo em gratuidade, não é um valor alto, né, Carol? A gente está falando de uma justiça de custas que o valor não é, pelo valor da causa, não é tão significativo. Então vale esse risco. Eu acho que, num aspecto geral, é uma ação, um projeto indicado aí de ser assumido. Eu não vejo nenhum risco que te coloque numa situação. Inclusive, as ações de improcedência anteriores, né? Eu mesmo já tinha ação rescisória. Eu peguei alguns clientes que já tinham proposto ação e que já tinham recebido uma improcedência, e eu mesmo já tinha feito a rescisória antes dessa história, entendeu? E a rescisória suspendeu também, aplicou a história da suspensão porque o caso estava afetado. Então, eu acho que até mesmo a ação rescisória, a gente pensa às vezes em rescisória trabalhista, porque ela tem um custo realmente que é expressivo, mas se eu estou pensando na justiça comum, até uma rescisória, eu acho que na balança vale a pena a gente ingressar com a ação. Fora todo esse métier que o Rafael colocou, de você ter um canal de acesso a cliente, o cliente procurar a gente nessa pandemia, né, gente? Porque, assim, que traz esse movimento de redação, e as pessoas ligam para saber como é que está o processo, mas o próprio demandismo mesmo, ele tem declinado muito. A gente tem observado aí um acréscimo de consultoria, as pessoas muito perdidas em relação a práticas trabalhistas no período de pandemia e tudo mais, mas o ingresso de ações, a não ser aquelas derivadas desse contexto pandêmico, eu tenho sentido um decréscimo. E eu acho que esse contexto de você ter uma ação indicada, parece que não tem contraindicação nenhuma. Eu acho que é bem razoável enquanto projeto de escritório. Os honorários, eu tenho fixado honorários de contratação, porque inclusive junto o cálculo arrumadinho, né, com contador e tudo mais, e nada que seja muito esotérico, e mais a sucumbência ao final. Eu acho que vale a pena, assim, a minha visão é positiva sobre o quadro. Eu não sei como é que está aí no escritório de vocês, mas aqui no Rio tenho visto isso. Deixa eu colocar algumas outras perguntas aqui, sem ser de risco, sem ser de... Ah, tá. Por que... essa pergunta aqui, ó. Por que até 2013, se a TR continua deflacionada?
Por que até 2013, na petição inicial dessa decisão do Supremo, se afinal de contas a TR é a TR até hoje, né? Essa desgraça toda. São duas questões, né, Michele? A primeira é que a própria ADI é de 2014 tem toda essa questão, e depois que daí para frente a gente tem que fazer uma análise de acordo com a inicial, como o pedido é feito. Michele, você quer acrescentar? É exatamente isso. E eles fizeram esse pedido em 2014, e surpreendentemente em 2014, para vocês terem uma ideia, no final de 2013 se apurou que a TR estava em 0,19. Então, eles fizeram esse pedido até 2013, porque realmente estava zerada. E aí, a partir de 2013, a gente começou a ter pequenos índices de TR. 0,13, 0,14, por aí vai. Até que em 2017, a TR voltou a zerar. Ela voltou a ficar com um índice negativo e o Banco Central voltou a zerar esse valor. Então, essa recomendação até 2013 é justamente por causa da ação que tinha lá o pedido até 2013, porque o Supremo Tribunal Federal suspendeu todas as ações relativas a isso. Então, estava realmente ficando até 2013. E nas ações individuais, nada impedia que as pessoas fizessem o pedido de correção até a data de julgamento. Mas isso ia implicar em nova atualização da sua planilha de cálculo, porque a TR é um valor que muda a cada mês, né? Então, teria que ser apurado. E tem uma coisa que tem que lembrar. Dá para fazer o pedido, e aí já é uma questão muito mais de cálculo do que jurídica, né? Se a pessoa está trabalhando e você pede essa revisão e ela ainda continua trabalhando, você tem que lembrar que você não vai pôr a mão nesse dinheiro. O dinheiro vai lá para a conta de FGTS. Então, meus amigos, prevejam no seu contrato de honorários, se o crédito for para a conta de FGTS, que a pessoa tem que pagar o proveito econômico. Preveja isso expressamente, porque senão vai virar uma confusão para receber o contrato de honorários, tá? Segundo, para cada vez que o empregado saiu, existe o saque do JAN também, que é justamente a correção. E aí você tem interrupções aí de cálculo e a planilha muda. Mas quando a gente faz isso com um contador, porque a Carol falou que faz contador e tem gente falando que já fez uma planilha de Excel. Esses fatores têm que ser levados em consideração. Você quer falar alguma coisa, Michele? Sim, e disso que você está falando, sabe o que é interessante? Todos os pedidos que o pessoal está fazendo e está sustentando, e até mesmo nas ações anteriores, em algumas que foram reconhecidas do próprio, porque tiveram 27 ações, eu me preocupei em olhar, no STJ só tiveram 27 ações procedentes dessa história, até que eles resolveram definitivamente em repercussão geral que não era procedente. E nessas ações, até as pessoas que já tinham feito o saque podiam pedir a correção, porque na verdade você não está pedindo a correção referente ao valor, o que você quer é a diferença da correção que foi feita, é o que faltou. Então até mesmo quem sacou o FGTS, se a pessoa tem acesso à planilha e sabe quanto tinha naquelas respectivas datas e quanto foi atualizado, ela pode pedir a diferença desse valor, mesmo já tendo sacado o FGTS. Ano passado a gente teve saque emergencial de FGTS, até o pessoal que foi dispensado por força maior tem a possibilidade do saque, do FGTS, tem a circular da Caixa que determina esses saques. Então, mesmo essas pessoas podem fazer o pedido dessas diferenças. E essas pessoas entram naquilo que o Rafael falou, do cliente que vai te procurar pelo FGTS e vai acabar, às vezes, até virando uma reclamação trabalhista. Sim. Agora, o pessoal... Carol, tá dando uma hora, hein? Não, mas eu coloquei só uma pergunta aqui, se vale a pena trazer ação para os valores após 2013. Mas, enfim, no meu modelo eu coloco. Eu coloco. Sim. Porque, na verdade, a gente está falando de uma discussão dessa galera que vai entrar na aba da ação. Mas se você fizer a sua ação, eu coloco até o dia atual, até hoje. Né? E acho que vai ser isso, porque assim, quando você pega todas as ADIs, a não ser a nossa, da correção do crédito trabalhista, mas a 394, a 4357, que falam do índice de correção, o Supremo sempre falando que é um absurdo a TR, que não sei o quê. Essa ação, né, da correção monetária do crédito trabalhista, ela foi totalmente fora da curva, um ponto assim, totalmente esotérico o resultado, né? Nem quem apostava, né,
ganhar a ação, imaginou que ia ganhar tanto. Mas a linha de pensamento supremo é, de fato, a superação da TR. Eu acho que o que vai vir, a não ser que seja realmente muita loucura, mas o que vai vir vai ser a correção pelo índice, pelo IPCA, e, e vale a pena a gente trazer esse ponto de corte até os dias atuais. Então, assim, quando a gente fala do que está em discussão é uma coisa, mas o que você pode discutir é até os dias atuais. Olha só, contrassenso. antes que eu esqueça, o Fabiano me falou aqui, agora, lembrando, primeiro, vai ter um modelo especial da petição inicial, exclusivo para quem está na comunidade notável de prática trabalhista. O Fabiano me falou que o link tinha dado um probleminha mesmo, mas já está liberado. Para quem está na live, tem 5% de desconto. O código é LIVE, L-I-V-E, LIVE. E o link para a comunidade notável de prática trabalhista, o último dia hoje, e está lá no Trabalho Notável, na página do Trabalho Notável, que é esse perfil que a Carol abriu. Gente, essa é a terceira turma da comunidade notável de prática trabalhista. Vale muito a pena. A gente vai falar mais sobre esse tema, a gente vai aprofundar, quando julgar, quando o STF trouxer a modulação e tiver esse julgamento da STF, eu e a Carol vamos abrir um trabalho notável urgente ali para a comunidade notável de prática trabalhista, até para ajustar a petição e adequar, e com essas dicas de honorários e contratos de honorários, inclusive documentalmente com vocês. Tá bem? Só para lembrar, antes de eu esquecer, que ele pediu aqui para eu avisar. Último dia hoje, viu, Carol? De inscrição na comunidade. E, Carol, deu 1 hora de live. Precisamos encerrar. Tem mais alguma questão que a gente precisa levantar antes? Não, teve gente falando aqui, então, muito essa situação do 2013, que a gente já mostrou que não tem nada a ver, muita gente falando da prescrição, muita gente perguntando dos riscos. E ainda tinha uma outra situação aqui de uma pergunta também que parecia, era se eu posso ou não entrar em ação coletiva. Porque, assim, o que acontece? Muitas associações, né, já entraram com a ação coletiva. E aí fica aquela dúvida do trabalhador, eu estou dentro, eu estou fora, não sei. Lembrando que o sistema de ação coletiva no Brasil é o mais aberto de todos. É aquela coisa, né? Se ganhar está valendo para mim, se perder não vale para mim. Então, assim, é o sistema do meu querido. E aí, vale a pena mesmo, por isso, nesse contexto, quer dizer, você vai entrar com a sua ação coletiva individual. Então, existe uma ação coletiva do seu grupo, qualquer grupo que seja. Você pensa, vale a pena eu entrar com uma ação individual? Eu imagino que sim. E por que sim? Porque eu posso até entrar com a ação individual, e agora acabaram de encerrar o Supremo aqui, não vai julgar hoje de novo. Olha, há 2 semanas está pautada esse treco dessa demissão coletiva que não sai. Acabaram de encerrar. Mas, então você pensa, olha, eu vou entrar com a minha individual, eu posso até pedir a suspensão da minha para o resultado da coletiva, e aí eu já estou alinhavado na execução da minha coletiva, certo? Porque mesmo dentro da coletiva, gente, saindo o resultado ok, eu vou ter que entrar lá para fazer a minha execução individual. Estou falando de um direito individual homogêneo. É mais fácil, eu acho assim, logisticamente, eu ter a minha ação individual e até falar assim, olha, eu quero suspender e quero entrar na aba da coletiva. Ou então, eu não suspendo, mas a gente sabe assim, se eu suspender lá na coletiva, perder, eu ainda tenho a minha ação individual. O sistema de ação coletiva no Brasil é sensacional. Então, assim, e para os advogados que vão tiver, né, uma ação em curso coletiva que o represente, eu acho que ainda assim você não perdeu o cliente. Eu acho que vale a pena. E às vezes, Carol, entendeu? É possível juntar, não pensar em ação coletivas, mas pensar em ações plurimas. Junta grupos de 5, como o direito é o mesmo para todos, ao invés de você demandar por uma associação alguma coisa, no escritório, junta grupos de 5 pessoas e faz para cada 5, você faz uma ação de caráter individual com 5 pessoas no polo ativo, que vai te ajudar a gerir melhor seus prazos, né? Para não ter tantos prazos de cumprimento, em que pese em execução você vai ter que fazer a diferenciação de cada um, mas o direito é o mesmo para todos. Isso, fazer grupinhos pequenos, eu acho que é a melhor estratégia mesmo.
Bom, pessoal, eu acho que é isso, né, Rafa? As perguntas são mais ou menos sobre isso, tá? Sobre risco, sobre ação coletiva. Eu coloquei todos os temas das perguntas, apesar de não ter, peço desculpa de não ter conseguido botar todas as perguntas, mas assim, estão com mais de 70 perguntas aqui, Rafael. E aí, mas eu fui lendo com atenção e separei em pequenos grupos de 5. Mas enfim, gente. Então, todas as quartas-feiras, às vezes é o Rafa que está no perfil Trabalho Notável e eu interajo com o Carol Tupi. Às vezes é o inverso, eu estou no perfil e Rafael Lara interage no perfil próprio. Mas toda quarta-feira às 5 horas estão aqui sempre para falar de temas práticos, muito voltados para os nossos alunos da comunidade notável, né? Debate que a gente vem tendo, vem sentindo necessidade, mas também para chamar o pessoal da comunidade jurídica para dentro dessa comunidade seletiva, que é a comunidade notável, que está aberta hoje, é o último dia. Michele, obrigado, viu? Obrigado por ter participado com a gente. Acho que quando a gente traz um convidado, a live fica bem mais dinâmica e divertida também. Seja sempre muito bem-vinda à live nossa da comunidade notável de prática trabalhista. Carol, beijo grande no seu coração. Quero dizer que eu estou ansioso pela nossa live da próxima quarta, em que o Pepe vai defender, comporte-se, Carol, comporte-se, vai defender o vínculo de emprego com as plataformas e lembrar para todo mundo que está aí, toda quarta-feira, 17 horas, estamos aqui. E hoje é o último dia para inscrição na comunidade notável de prática trabalhista. Michele, para se despedir. Eu quero falar para vocês o seguinte, adorei, eu vou lembrar do duelo de notáveis da prática e falar que como advogada eu sempre torço pelos dois. Adoro o Fabiano, adoro o Ney, mas eu fico ali torcendo pelos advogados. Gente, foi muito divertido, repitam e por favor, continuem nos representando, porque eu adoro. Foi um prazer, tá? Até a próxima, gente. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.